Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre idolatrias católicas modernas. Acabou as férias, eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira, não terminava mais nunca essas férias. Rapaz, e eu emendei com a licença paternidade. Antes de tudo, agradecer pra caramba aí o Alexandre, que aguentou essas pontas, não é? Organizou as coisas, chamou o Mantovani, chamou o Praça, depois chamou a Renata, também chamou o Yamarino, os de sempre, né? Os da casa, e entregou. Eu editava, eu falava, olha aí que legal, que massa, né? E agradecer vocês aí pelo carinho e o Ferreira por ter aguentado as pontas nesse período de licença paternidade, que vai. Olha, cara, tá aí. Francisco vai fazer 3 meses. Quando esse programa for hora, já vai estar com 3 meses, né? Muita coisa já aconteceu, mas eu tava falando com o Alexandre que hoje eu sou um senhor que dorme às 8 da noite, Alexandre. É, isso aí, garoto disciplinado, como sempre foi, não deveria ser diferente, né, Pedro Luiz? Não, Francisco toma banho com o papai às 7, 7h30, e aí depois troca a fraldinha, a gente faz uma massagem com olhinho aqui, e aí ele vai pro TT, já de barriguinha cheia, e aí Francisco dorme às 8, acorda só às 2 da manhã. Que menino regrado. Rotina da noite executada com êxito. Opa, pô, cara, é um ganho do caramba, né? Com certeza. Um dia vamos fazer um programa. Se quiserem dicas de rotina da noite, me siga para mais dicas. Se inscreva no canal, curta, dê o like, ativa o sininho. Ô, Pedro, mas eu tenho que falar ainda sobre sua licença paternidade, que, cara, olha, sem você isso daqui não vai não, viu? O desafio foi grande e a sua ausência, eu tenho que dizer, esse negócio de ser aí o que introduz, o que conduz o programa é desafiador, cara. Porque eu sou o cara, o Alexandre, eu falo, até antes da gravação, bora, vamos. E aí durante a gravação, bora, vamos. Sem contar, pessoal, que o programa do Alexandre com o Mantovani e o Praça, eles tiveram que gravar 2 vezes, porque o áudio do Mantovani, eu passei por inteligência artificial da Adobe, tentei mexer daqui, tentei mexer dali, mas cada vez piorava, era um espírito, não era o Mantovani falando, impossível. Tiveram que gravar de novo, né? Foi. Enfim, é isso. Muita coisa aconteceu, muita coisa legal ainda vai acontecer, a gente vai anunciar aí com o tempo. Não de uma conversa, né? Consequência de uma conversa também, mas agora vamos embora, vamos pro assunto, né, Ferreira? Bora. A gente pôs lá um texto do Sbardelotto, eu achei aquele texto bom, hein, rapaz? Sbardelotto é fantástico, né? É fera, o cara é muito bom, muito bom. Ele consegue falar de assuntos pertinentes do dia a dia com um viés que o pessoal ainda não falou, né? Não. E aquele artigo é antigo, cara. É um artigo de 2016. Olha só. Acho. Ou até mais antigo. E aí você vê as nossas limitações, né? Eu queria ter conhecido aquele artigo antes. Eu vou te falar por quê. Eu precisei escrever um artigo de um livro. Nem sei se vai ser publicado ou não. Falaram que ia, né? E a primeira parte do meu artigo era todo o artigo do Sbardelotto. Aí, se eu soubesse, tinha poupado tempo, né? O cara, quando é bom, que é o caso do Sbardelotto, né? O cara é bom mesmo. Esse cara é muito bom, viu, Alexandre? É necessário, eu diria. Necessário. E não tem gente assim aqui na igreja como um todo, não, viu? Eu acho que o Sbardelotto é uma voz aí quase que única na igreja como um todo, eu acho, viu? Mas é difícil, né, Pedro? Já entrando um pouco no tema, num tempo onde são muitas as vozes falando muitas coisas, na verdade repetindo muitos clichês, né? Difícil você garimpar o ouro, viu? Não, isso é fato. E aí ele falava de uma reforma digital, mais pra frente no artigo ele chega a dizer de uma reforma tal qual uma reforma protestante, a gente chega a tratar disso, né? E ele fala aí da igreja numa reforma digital, e o curioso, né, Alexandre? O Papa Leão é o primeiro Papa que tem um smartphone.
né? O Francisco não tinha, Bento não tinha, e o Leão é um usuário de smartphone, né? Provavelmente tinha lá o Zap, esses dias eu procurando fotos tinha ele com um relógio inteligente, ou seja, é alguém que usa tecnologia, é o primeiro papa, né? Se Francisco era o primeiro papa do concílio, agora Leão é o primeiro papa da revolução digital, e que se dá aí, não é? E começa a se deparar com um problema que é a virtualidade, né? A igreja que acontece na virtualidade. E entre eles, não é, Alexandre? A gente tem uma pauta aqui que o Alexandre desenhou, como sempre muito bem desenhada. Existe a chamada videolatria, né, Ferreira? Então, quando a gente fala de videolatria, na verdade a gente está atualizando o conceito de idolatria a partir daquilo que é a nossa vivência do dia de hoje, né? Então, não tem nada de novo do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista teológico. O que tem de novo é a prática que a gente tem nos dias de hoje de lidar com as telas de uma maneira idolátrica. E se a gente fala daquilo que é lidar com as telas de maneira idolátrica, lidar com pregadores nas telas também de maneira idolátrica, né, Ferreira? Com certeza. Há ali sempre os fandoms nas redes digitais, então quem gosta do pregador X não é muito fã do pregador Y, e a gente precisa lembrar, eu sempre bato nisso, né? E o Sbardelotto também falou, de que ali é uma extensão da nossa existência, no sentido de... Não é uma extensão, na verdade é uma existência mesmo, né? Imagina, Ferreira, se as pessoas ficassem indo nas paróquias, ouvindo a homilia de um padre e falando, aê, comunista! Ou aê, não sei o quê, não é? Ou vice-versa, no caso, não é? Porque dentro dessa existência digital e dessa videolatria que existe, não é? As pessoas aí fixadas nos ecrãs, nas telas, e fixadas nos pregadores das telas, elas rejeitam, rechaçam tudo aquilo que não é da mesma eclesiologia, tudo aquilo que não é Narciso, né? Até porque Narciso só acha bonito que é espelho, né? Então tem muito isso. E uma profusão, o artigo do Sbardelotto fala isso, não é? Não é mais um só, não é só mais um Lutero. Agora são milhares de Luteros por minuto metralhando bobagem, e aí aparece pra mim assim cada coisa que me deixa muito espantado, é que a gente fala de seara católica, né, Ferreira? Sim. Que é a nossa, né? Uns pregadores assim que são tão absurdos, o jeito, mesmo o tema, tanta heresia, cara, que é brincadeira. Depois falam que a turma do Carlos e do Tiesco que é heresia, né? Nada, os caras são mega ortodoxo perto do que a gente ouve por aí. Não é heresia, então, não é heresia. Eles não são. Os caras são mega ortodoxo perto de umas bobajadas que a gente ouve por aí, né, Ferreira? É um problema do nosso tempo, que é esse segmento a pregadores virtuais, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma continuidade, né, Pedro? Porque esses pregadores virtuais de hoje, eles são em muitos modos, filhos dos televangelizadores lá da década de 60 e em diante. Então, você tem a televisão, que vem como uma parte da casa, a gente pode dizer também uma continuidade da existência, né? Uma janela para o mundo, e pela televisão você começa a ter esse fenômeno das pessoas não só indo até o lugar da sacralidade do templo, mas se abastecendo espiritualmente também, vamos dizer assim, através da tela. E agora eu lembrei de uma outra vivência, Pedro. Não sei se na casa dos seus avós, lá no Nordeste, tinha isso, mas eu lembro muito bem na casa da minha avó Iraci, lá no Pernambuco, né, em Sanharó, tinha, Pedro, um nicho que tinha os santos ali, as várias imagens dos santos, que era um lugar na casa de
de destaque. Era o oratório, né? né? O oratório. E a televisão, de alguma forma, se tornou um oratório também nas casas, né? De um lugar de destaque. Não dá pra duvidar, e aqui eu vou fazer uma ressalva positiva, não é? De que o discurso desses canais de TV evangelizadores é que milhares ao redor do país têm acesso à Santa Missa, coisa que não se tem. É verdade, as pessoas têm acesso a participar de uma Santa Missa, mas não tem da Sagrada Comunhão, não é? Então. Eu lembro de um padre falar, a comunhão não sai ali pelo não sai ali pelo alto-falante, né? Enquanto isso, todas essas comunidades se reuniam para celebrar de alguma maneira a palavra, para cantar. Então, você falou de vó, né? Eu lembro da turma da minha avó cantando o ofício, né? O ofício de Nossa Senhora, num ritmo muito cadenciado, muito bonito, diferente desse aí das TVs ultimamente. E hoje em dia, de fato, não é? Há essa profusão, não só pela TV conquista os mais velhos, mas tem mais velho que tem acesso à rede digital, que acaba vivendo ou tendo participação de vida religiosa. Aí, vou te dar um exemplo, meu pai é um senhor de 84 anos de idade, e ele recebe uma pregação de um padre aqui do Paraná, Padre Alex, muito bom, cara, muito bom, chama Manhã de Luz o programa, chama Manhã de Luz, um padre com uma pregação assim enxuta, muito pé no chão, e o que ele faz, Ferreira? Ele manda para umas 30 pessoas ao redor do Brasil o Manhã de Luz, entendeu? Eu peço pra ele mandar pra mim, não que eu ouça sempre, mas pra eu saber que ele acordou, que ele tá bem, entendeu? É o jeito de eu controlar, ele mora longe, mas até meu pai tá envolto nisso, não é? Agora, tá envolto nesse serviço de evangelização, né, Ferreira? Ele existe, ele tá aí, ele aproxima. O ruim é quando dá um passo além, né? Que é o que às vezes o pregador às vezes quer, né? Que é engajamento, que é fama. E aí, Pedro, eu retornei até o oratório, né? E talvez é um fenômeno que a gente pode muito bem falar quando fala de idolatria, né? Porque você imagina que na casa dos nossos ancestrais, o oratório era aquele ponto da casa de conexão com o transcendente, né? Era um lugarzinho sagrado na casa que te leva pro alto, né? Mas isso acontece com a imagem, né? Do que a gente tem, não precisa ser um oratório, pode ser a sua santa de devoção. Sim. E aí é que tá, né, Pedro? Porque quando o objeto material, ele é ícone e não ídolo, ele te remete àquilo que é sagrado, porque o sagrado não tá na peça em si, né? Sim. Só que quando a gente tem a televisão e hoje o smartphone ou a Smart TV conectada à internet, é uma dupla transcendência, né? Opa. Porque antes de te levar para o sagrado, te leva para o mundo virtual, né? Então a virtualidade se torna um novo problema, porque muitas vezes a pessoa, ela não vai até o sagrado, ela fica só nessa médio transcendência, que é esse mundo que não é material, que a gente criou, né? Que está nos bytes, na energia elétrica de um servidor. Tá mais no consumo de conteúdo, se a gente for pensar assim, do que numa verdadeira vida eclesial, alguma coisa nesse sentido, né? E existe, Ferreira, existe muito. Sim. É bem triste, assim. Cara, a gente vê um movimento muito grande desses cristãos seguidores de grandes pregadores, mas que automaticamente não se fazem presente aí nas comunidades paroquiais, naquilo que é a vida original aí do povo de Deus na Igreja Católica. Inclusive, eu vi circular esses tempos aí um vídeo que falava disso, né? De eventos muito cheios e pastorais quase vazias, né? Opa! E aí quando vai um artista, um cantor, um padre artista, ele reúne milhares de pessoas, mas se a gente vê as pastorais, elas estão vazias. Aí eu tive curiosidade, na verdade, de ler os comentários, né? E aí a pessoa diz, mas
as paróquias têm donos, não sei o quê. Pô, meu, mas se você tá na paróquia por causa de pessoas e não por causa de Jesus, mostrou que teu pregador tá mostrando tudo errado, né? Pois tá ensinando tudo Mas olha, errado. Pedro, eu tô fazendo uma experiência agora de voltar à vida pastoral, né? Paroquial. Porque eu tava na pastoral escolar e não tava envolvidão na pastoral paroquial. E quando o pessoal fala assim, tem dono. Mas, Pedro, né? Assim, eu tô fazendo esse movimento de retorno, porque já fui jovem na paróquia, já estive à frente da pastoral em outras instâncias. E agora, várias, né? se afastar e depois voltar, é interessante, né? Pra gente fechar esse parêntese aí, né? O que acontece? As coisas estão acontecendo, Pedro. A vida da paróquia tá pulsando. E você chega, independente de como você chega e da experiência que você chega, é trocar o pneu com o carro andando. É verdade. E a galera tá fazendo uma força ali pro carro continuar em movimento, né? Então, é muito difícil você falar assim, e pra não dizer desonesto, você falar assim, porque tem donos. Não, eu discordo. Eu discordo com o comentário da menina, viu? Sim. Então, mas por quê? As pessoas estão fazendo as coisas, se você chega com ideias, com propostas, com o seu jeito que é diferente, claro que vai ter um certo atrito. Porém, Pedro, só se submete a esse atrito, a esse caminhar junto, quem de fato quer ser igreja. Porque, com certeza, é mais fácil você ir no show, ir no evento e voltar pra casa e, tá tudo bem, eu participei lá. Tive um momento de catarse. Subi a montanha, paguei lá o que precisou pagar, tirei as fotos que precisei tirar e tá tudo bem. Isso não é vida eclesial. Não. E aí, bom, a gente já falou disso em outros programas, aquele da diocesanidade, não é? Mas fato é que a gente vive hoje uma fé muito voltada à questão da virtualidade e, lógico, dentro dessa mecânica de consumo de conteúdo, aquele que se destaca mais vira um influencer e, lógico, o influencer tem fandom, tem ídolos, ou seja, vira um ídolo, melhor dizendo. Vira um e aí ídolo. tem seguidores, seguimores, não é? E aí vende o produto. Fatimores. Vende o produto, não vende, não fala do evangelho, quer dizer, fala, né? Mas é tudo um artifício pra ganhar dinheiro pra obra, pra ganhar mais dinheiro, vender show, essas coisas, enfim. É uma realidade, né, Ferreira? E uma coisa que me incomoda, Pedro, já falei disso com você, acho que já falei isso aqui numa conversa, e quando eu penso em videolatria hoje, o que mais me incomoda é quando você liga numa TV católica e tem um ostensório na tela, né? Tem aquele pregador falando mole, né? Com aquela fala emocional, e eu fico pensando quantas pessoas se ajoelham diante da TV pra adorar Jesus no Santíssimo Sacramento da TV. E aí é isso, né? Esse curto-circuito. Um cara que é um ídolo, né? Que se aproveita e usurpa o sacramento e toda a teologia sacramental pra poder vender produto, né? E aí é também um passo muito próprio da idolatria. Ao invés de você levar a pessoa ao transcendente, você leva a pessoa ao Deus mercado, que não é Deus coisa nenhuma e que utiliza dos mesmos fenômenos que a religião, né? Você tem um arauto, você tem um sacramento que é um QR Code, que é uma chave Pix, que faz, né, a transferência da graça, né? Que no caso é o valor monetário, que sai de um lado para o outro e para fechar o ciclo, você recebe alguma coisa em troca, que pode ser uma medalhinha ou pode ser só o muito obrigado do presidente fundador. Uma água benzida pelo meio de comunicação, né? Mas você falava aí, Ferreira, do ostensório, e tá aí uma coisa que preciso tomar bastante cuidado na hora de falar, mas a gente vive
vive hoje na igreja, eu tenho pra mim uma má interpretação das coisas. É óbvio que a maioria, mas a esmagadora maioria, sabe que no centro de um ostensório ali está Jesus na Eucaristia e tudo mais. Só que a gente vive hoje, eu vejo muito isso, uma espetacularização do ostensório. Sim. Porque existe hoje um ostensório, o padrão, né? Que é aquele que ficou famoso numa rede de TV, e aí todo mundo quer ter um parecido, ou mais brilhoso, mais fantástico. Aí vão dizer, mas é pra Jesus, é o trono de Nosso Senhor. Ok, não é? Para Deus o melhor, isso é fato, né? Mas eu ouço sempre de muita gente assim, agora o padre vem com ostensório, olha lá, ele tá vindo com o Santíssimo, tá vindo com o ostensório, e cria-se uma catarse, cria-se um momento assim, eu acho tão esquisito, sabe, Ferreira? Quem sou eu pra julgar a fé alheia? Não tô aí pra isso, as pessoas têm suas experiências místicas, não é? Tem ali as suas experiências com Jesus Cristo, mas eu acho uma espetacularização muito grande, muito grande. Agora vem, não é? E agora vem. E pra piorar, não é, Alexandre? Não muito recentemente, eu mandei até pro Alexandre, eu vi um ostensório em cima de uma Arca da Aliança. Sim. Não é? Eu tô me referindo ao Cerco de Jericó? Tô. O Cerco de Jericó é uma espetacularização do ostensório, pode ser que eu esteja muito enganado, e vocês podem me corrigir, me mandar e-mail aí e tudo mais, mas é uma espetacularização. Eu já vi sacerdote com ostensório na mão chutando parede de tijolo falsa. Opa! Pô, cara, isso beira a heresia, sabe? Se não heresia, tá brincando, sabe? Derrubar parede de tijolo falso. Pra mim, tá com ostensório e chutar parede de tijolo falso, tá no mesmo pé, e eu já vi esses dias, do menino que fez Jesus na Sexta-feira Santa sair debaixo do altar no sábado de Aleluia na hora que canta o Glória. Poxa. Sabe? Um teatro. Um mau uso das coisas sagradas. E o ostensório vem se tornando isso. Aí quando você põe em cima da Arca da Aliança, cara, olha, faltou teologia, né, Ferreira? Faltou teologia, mas, Pedro, aí é que tá, né? Pra mim, isso é patente, que enquanto existir religião, a gente é o problema antigo da materialidade. E você que é muito adequado e explica muito, porque a gente lembra que o povo de Israel, né, que a gente acredita que a nossa fé é alicerçada nisso, que recebeu a revelação do Deus vivo e verdadeiro. Eles lutaram, Pedro, contra a idolatria. Eles falaram, olha, a gente não quer essa relação de Deus através da materialidade de um Deus de ferro, de barro, de madeira. Eles lutaram com isso. Essa é uma intuição preciosa do povo do Antigo Testamento, né? Que inclusive os nossos irmãos mais novos, os protestantes, batem nessa tecla, e eu diria que batem com uma certa razão. Ainda que, quando você vai estudar de fato os fenômenos religiosos, até politeístas, você vai entender que os povos antigos, Pedro, eles não confundiam a divindade com os ídolos. Eles entendiam muito mais os ídolos como a gente entende os ícones, como algo que remete ao sagrado, mas por todo esse conjunto, por esse caminho histórico que a gente fez, a gente não gosta de falar muito disso, né? É mais fácil chamar politeísta de idólatra. Porém, Pedro, quando você pega os relatos da Arca da Aliança do povo de Israel, que pegaram lá as leis que Deus deu a Moisés e coloca lá na caixinha, e aí depois pega essa caixinha e leva pro campo de batalha, Pedro, caímos na idolatria de novo, vejam só. Tanto que deram até um jeito de sumir com essa tal dessa arca. Pra não causar problema, né? E
E porque tava causando mais problema do que ajudando, né? Bota na ponta do lápis aí quanto tempo que a Arca da Aliança tá sumida, né? E aí a gente tem que falar assim, do ponto de vista cristão, católico, graças a Deus que sumiu, que se talvez não tivesse sumido, a gente não tava aqui hoje pra contar essa história. Mas aí você pega o cristão católico que faz uma pseudo-arca pra carregar o ostensório, né? Pra dizer que o ostensório é a Arca da Aliança. Jesus, ele nos ensinou outras coisas, né? A sua presença no Santíssimo Sacramento vai em certos pontos, né, em direções muito contrárias da ideia da arca, porque a arca, ela não era vista, tava lá no Santo dos Santos, a arca não podia ser tocada, a arca só era acessada por alguns poucos. Quando Jesus fala tomai e comei, ele pede que a gente o ingira. Então o Santíssimo é a teofagia de Deus, né? É Deus que adentra o corpo humano e o corpo humano se torna o santo dos santos. E é isso que você tá insistindo, né, Pedro? Sobre o mal-estar de ver a galera rodopiando com o Santíssimo e emulando as derrubadas das muralhas da cidade de Jericó. É mais ou menos isso, né? Essa teatralização assim, você é contra, né, peça teatral e encenação, eu te entendo, mas fora do ambiente, eu até acho que vale a pena, deixa a molecada, mas teatralização aí dentro da igreja, acho que não vale. Antes da gente ir pra música do intervalo, que aliás férias fez bem pro Alexandre, no sentido de que você arrumou outra ferramenta, ficou uma qualidade ferrada, hein? Com tempo, as letras sempre matam, né? Mas a qualidade dessa ficou showzão, hein? Já ouvi 3 vezes já. Mas está aqui na minha tela, no meu ecrã, Karina Bach fazendo uma pregação cristã, empunhando uma espada e um capacete do Império Romano, provavelmente, sei lá, teatralizando as coisas, falando de ser guerreiro, de defender as coisas, ou seja, tá aí, ó. É isso aí, o cristianismo tá virando isso aí, o pior de tudo, estão pegando coisas muito sagradas da Igreja Católica e entrando nessa linha de banalizar tudo em nome do like, da idolatria, de se tornar ídolo, de se tornar influencer, enfim. Ferreira, fala da música aí, vai, que tá boa, hein? Sim. Eu lembrava que a gente falava antes do cristão light, agora a gente fala do cristão like. Sobre a musiquinha, Pedro, eu mudei aí a inteligência artificial que gera as músicas. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir usar, essa daí é o Song gostei, viu? E fiquei satisfeito também com esses resultados e tal. Ainda que com o tempo parece que ela é menos criativa que a outra. Mas a qualidade parece que é superior. Sobre a musiquinha, eu a chamei, Pedro, de neta da vaidade. Porque a gente sabe que a mãe dos pecados capital é a vaidade. E a filha dos pecados capital é a idolatria. Uhum. Só que o mais nefasto, o mais tenebroso disso tudo é que a idolatria, ela é gestada no ventre de sua avó. Eu achei isso... Eu achei essa música fabulosa. Vamos ouvir e a gente volta daqui a pouco. Meu coração adoeceu de desejo absoluto, acabou por projetar divindade no relativo. O meu povo adormeceu, empedernido, resoluto, incapaz de se limitar ante a força do Deus vivo. Não culpe o ferreiro que esculpe o ferro rurro. Todos relativizaram o verdadeiro e absolutizaram o erro. Tem ouvidos, mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vem a própria corrupção. Até uma estátua de
gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra. A fabricação de deuses acontece na fornalha dos desejos de dar vida à nossa própria imagem. Acontece muitas vezes ao darmos a migalha ao Deus que nos deu a vida, ignorando sua mensagem. A filha de todos os pecados é a idolatria, cegueira espiritual que nasce do ventre da mãe de todos os pecados, que é a vaidade. A cura começa com a restauração da humana humildade original, reconhecendo-nos como criaturas sempre em busca da verdade. Tem ouvidos, mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vê a própria corrupção. Até uma estátua de gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra. Mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vê a própria corrupção. Até uma estátua de gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra. E neste episódio nós estamos falando de idolatrias católicas modernas. Deixe de lado aquilo que você já ouviu falar de idolatria. Aqui nós não estamos fazendo a apologética do uso de santos, de estátuas, de quadros, né? Procure um outro podcast que pode te ajudar com isso. Aqui a gente tá falando que sim, existe idolatria na Igreja Católica, mas não só na Igreja Católica, viu? Na Igreja Evangélica também, e entre os ateus também, e eu diria mais, Pedro, o capitalismo, né? Essa religião pra lá de moderna, idolátrica. Ela é idolátrica, totalmente idolátrica. Então, se você é um católico vivendo no capitalismo, olha, você tem que ter muita fé pra não ser idólatra. Exatamente. Viu? Muito bem, Ferreira. A gente tem um problema hoje, né, nesse cenário de idolatrias aí, que é a artolatria, né? Eu lembro da gente falar bastante disso no seminário, que acaba sendo mais uma idolatria ao artífice do que verdadeiramente aquilo que ele traz consigo, não é? Eu vejo às vezes muitas músicas católicas que falam muito mais do pão do que do próprio Jesus, você entende o que eu tô dizendo? E isso não é teologia da libertação não é? Vive-se uma idolatria. Putz, meu, como é que a gente vai falar isso sem pisar na ofensa, hein, Ferreira? Me ajuda aí, Ferreira, vai, fala aí. Olha, Pedro, com muita caridade, né? O ponto está que Jesus, ele se dá para nós no pão, né? Só que, de toda forma, o sacramento, ele tem que te levar à pessoa de Jesus, a um relacionamento pessoal, né? Assim como nós dois aqui estamos nos relacionando ainda de uma maneira fraca, parca, né? Por uma teleconferência, essa sinergia dos nossos corações aqui, de quem nos ouve, ela é real. E então, Jesus quer estar conosco face a face, né? E o pão eucarístico, ele é essa via, né? Só que é preciso de fé, Pedro, porque se a gente não tem fé, a gente para no pão. Assim como se a gente não tem fé, a gente não ultrapassa o túmulo da sexta pro sábado, né? E não chega no domingo, né? Então, é sempre a fé que nos leva além da materialidade. E a materialidade, ela é sempre uma arapuca, um laço, né? Que se a gente vacila, a gente fica pego, fica preso. E não é isso que Jesus quer, né? E aí, até você falava da
da crítica que se faz à teologia da libertação é que as pessoas falam assim, pô, mas a teologia da libertação só fala de pobre, coloca o pobre no lugar de Jesus, e de certa forma tá certo, Pedro, Jesus porque senão a gente cai numa aporoplatria também. Né? A gente não para no pobre, a gente vê Jesus no pobre, restaura o pobre, tenta devolver a dignidade ao pobre, mas se a gente só ficasse ali, né, colocasse o pobre no altar e ficasse venerando e falasse, olha que sem bonito promover pobre. uma mudança de vida, né, Ferreira? Exatamente, Pedro. A gente tava fadado a ser tido como ridículo. Exato. A artolatria, ela entra por aí também, né, Ferreira? Porque, é o pão, não é? O pão é o pão, é o pão. Mas você tem que comungar e se tornar um outro Cristo, não é? Porque esse pão, e assim, de novo, sem querer ofender, esse pão é alimento, você vai mastigá-lo, ele vai pro mesmo lugar que todos os alimentos vão, não é? Ele vai fazer todo o caminho que um alimento faz. E parece que as pessoas não pensam nisso, não é? Transformam o pão eucarístico numa coisa tão mágica, né? Tão inacessível. Eu não consigo entender. E não entende que Jesus, aquele que o universo não comportou, se faz pão porque o alimento é importante, não é? Mas ele é importante porque tudo que a gente come, não é? Eu comi agora à noite um estrogonofe. Todos os nutrientes que eu comi, eles vão ser parte de mim, não é? E meu corpo vai descartar aquilo que não for necessário. Mas o que for nutriente, ele vai fazer parte de mim, vai me fortalecer. Quando eu me alimento do pão da Eucaristia, que é o próprio Jesus, ora, ele também vai ser parte de mim ou eu vou ser parte dele, não é? Falta às vezes essa dimensão mais corpórea, não é, Ferreira? Eu acho, eu não sei. A gente anda pisando muito nas nuvens e falta um pouco um pé no chão, né? Uma certa noção de fisiologia, né? Também. De fisiologia, Ô Pedro, enquanto você falava, eu lembrava de um incômodo que eu tinha no tempo que a gente estudava teologia, que num determinado momento, e olha só, eu tive crise de fé na teologia e não tive na filosofia, viu? Porque, Pedro, muitas vezes, quando a gente mergulha de cabeça na teologia, eu tinha essa sensação, né, incômoda, pesada, de que a gente parecia que estava dissecando Deus, né? Então você pega lá o Antigo Testamento, depois pega o Novo, aí tem todo o cabedal da dogmática, e aí você, eu, maluco que sou, tentava ler o grego, tentava ler o hebraico pra prescrustrar ali as coisas que ninguém tinha visto, e aí num determinado momento, Pedro, né, falando em fisiologia, eu me sentia um anatomista, né, um médico legista, né, tentando pegar os mínimos pedaços de Deus, colocar Deus no microscópio, né, do ponto de vista teológico, né, dos discursos teológicos. E aí, quando eu percebia isso, eu falava, poxa, mas o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando desvendar Deus. E a minha consolação, Pedro, é que eu sempre gostei muito da teologia apofática, né, dessa ideia de que a gente nunca vai conseguir abarcar Deus totalmente, né? Deus é o totalmente outro. Deus, ele não se prende. Deus é maior que o universo e o universo é infinito. Então, Deus é maior que o infinito. Lide-se com isso, cérebro matemático. E eu acho que falta isso, Pedro, sabe? Nos dias de hoje. É tanta gente falando tanta coisa sobre Deus e se arrogando tanta verdade, tanta certeza sobre as coisas que eu fico pensando assim, poxa, e quando é que essa pessoa vai ser surpreendida por Deus, sabe? Sobretudo esses influencers ídolos católicos aí. Cara, eu te entendo e às vezes eu tenho que tomar bastante cuidado de falar
falar isso, né? Mas eu vou um pouco mais além, porque... Ah, não, cara, deixa pra lá. Eu não quero entrar em confusão. Tá, vamos lá. Eu tô dando aula agora pra uma turma de filosofia, aquele curso de filosofia da religião lá que a gente conversou, lembra? Que a gente bateu um papo. Certo. E Sim. você pega ali algumas definições, eu tô falando de diálogo, né? Porque é filosofia e cultura do diálogo, aí você vai falar de diálogo, aí tem lá um filósofo chamado Martin Buber que fala que o ser humano consiste num ser de diálogo, então é o eu e tu e o eu e isto, né? E ele diz que Deus é o tu eterno, com quem a gente vai sempre dialogar. E, de certa forma, no estudante que quer saber de tudo e dissecar Deus, as pessoas falam, então essa é uma definição de Deus como de Plotino, não é? É o ser eterno, é uma teodiceia. Não, cara, é só Buber falando que Deus é diálogo. Só isso, não é? A gente não tem muita definição de Deus. E outra, quem pôde definir Deus, que é Jesus, ele mandou chamar Deus de Abba, de pai querido, né? Paizinho, não é? E mais ainda, relação. Pois é. E mais ainda, se você pegar aí o último evangelho, o mais longe de Jesus, mais filosoficamente construído, ora, ele define claramente que Deus é amor, né? Então, ficar buscando toda essa explicação da natureza de Deus, eu vou falar assim, nossa, isso é tão concílio de Nicéia, né? Mas é porque não é esse tempo, não é que esse tempo já passou, mas essa discussão já foi, não é? A gente precisa talvez entender outras chaves e definições de Deus, e Deus é isso, é amor, é relação, é misericórdia. O Papa Francisco batia tanto nisso, não é? E o que eu vejo às vezes é essa sede mesmo que o Ferreira falava, de cair num campo de quem é o dono aí da melhor definição de Deus, não é? Ou quem define melhor. A vontade que eu tive de falar, cara, não é essa a discussão, né? Se é teodiceia ou se não é essa a discussão. A discussão é outra aqui, não é? Outro... Mas eu acho que isso tem a ver com seminarista, não sei, você me diz aí. Eu não tive crise de fé, eu pirava nas coisas que tinha na teologia, né? Mas, não sei, me diga. Não, eu penso, Pedro, que cedo ou tarde a gente tem que passar por Nicéia. Ah, sim. A gente, sobretudo nós que somos ocidentais, uma definiçãozinha cai bem de vez em quando. E mais uma vez, né? A questão não é você chegar numa definição, a questão é você idolatrar uma definição, colocar ali a sua definição num pedestal e falar, pronto, acabou, né? Vou acender uma vela aqui. A nossa fé, ela requer, Pedro, sempre essa busca por ir além. Então, de vez em quando a gente pega essa definição que a gente tem, quebra e faz outra e caminha com essa outra, né? E claro que você fica triste. Se você levou um tempão pra fazer uma definição e daqui a pouco você tem que se desfazer dela, é claro que você vai ficar, né? Como se você tem uma foto de sua infância que ela rasga, você fala, poxa vida, né? Gostava daquela foto. Mas, ao mesmo tempo, você fala, poxa, ainda bem que eu vivi, né? Aquele tempo, ainda bem que eu tive aquele momento na minha vida. E segue em frente com a lembrança que é você. Você é fruto da lembrança, da mesma forma que a gente é fruto do nosso relacionamento com Deus. E é isso que Deus deixa marcado, né? São os relacionamentos com Deus que nos marcam, não as definições metafísicas, né? Certamente. Ferreira, pra terminar, porque já passou da minha hora de dormir, eu estaria dormindo há 44 minutos, né? Mas eu mandei pro Ferreira hoje, né? Se eu lembrar, eu coloco lá dou pro Ferreira colocar no post, uma matéria. Isso é um exemplo de idolatria católica, assim, muito legal, né? Idolatria legal é punk, né? Sim. Uma matéria falando do Santo Sudário, ou vou reformular, do Sudário de Turim. Um pesquisador brasileiro usou ali alguma modelagem em 3D e ele diz que certamente, segundo a pesquisa dele, esse tecido que é o Sudário de Turim, ele é o resultado de uma impressão de baixo relevo, não é uma impressão verdadeiramente de um corpo, porque o peso do pano seria diferente e tudo mais. E aí você entra no post, eu tenho muita dificuldade de acreditar no Sudário e eu agradeço muito a Deus de que a igreja não me obriga a acreditar no Sudário,
necessário, né, para que eu seja um bom católico, muito pelo contrário, a igreja mesmo nunca afirma se é verdade ou não, mas é muito interessante você ver a defesa ferrenha das pessoas e a desqualificação da pesquisa, né? A defesa ferrenha das pessoas acerca do sudário e todas as explicações mais malucadas que tem, né? Tem a da luz, porque Jesus ressuscitou numa explosão atômica e o que está impresso ali é a luz, não é? Tem outras dizendo que há um padre aqui no Brasil, o pároco do Brasil fala que é verdade, então a gente tem que acreditar que é verdade, ou seja, quase que uma dupla idolatria aí, né? A do sudário e a do chanceler é um combo, combo. Né? Mas esse é um exemplo por exemplo, de como a gente às vezes fica se apegando a relíquias como se essas coisas fossem importantes para uma vivência de fé. Não são. Eu já estive em lugares que tinham a relíquia do lenho da cruz, eu tenho muita dificuldade de acreditar. Uhum. Tinha o padre Valeriano disse que uma vez na Europa foram juntar os dentinhos de Santa Ifigênia e no dia que juntaram tinha mais de 500 dentes, né? Existe um mercado de um Baby Shark. O padre José Arnaldo uma vez contou que até pena de anjo ele já viu ser exibido lá como relíquia, ou seja, são idolatrias que dentro da igreja elas existem às vezes com uma chancela muito permissiva de lideranças católicas, e o caso desse sudário, né, esse caso do sudário é um exemplo muito claro disso, né, Ferreira? E graças a Deus, né, Pedro, que a gente não precisa do sudário pra crer, né? A nossa fé, ela não depende do nem sudário, de Fátima. Nem de Fátima, nem de Guadalupe, nem mesmo da imagem de Aparecida. É uma devoção brasileira, né? Ainda que a gente goste da veneração, a gente gosta de ir lá, a gente se sente em casa, mas a imagem de Aparecida já foi destroçada, né? Feita em centenas de pedaços e depois reconstruída, e o sudário de Turim, fatalmente, cedo ou tarde, ele vai pegar fogo, vai se estragar. Por quê, Pedro? Pedro, se até as paredes, Pedro, caem, se até as muralhas de Jericó caíram, olha aí, sabe? O que dirá do linho? Do linho do século, Pedro? Essa é a fatalidade. Linho do século XI. Então, é a fatalidade da materialidade, perfeito, Pedro. Ferreira. Tudo que está nesse universo vai se desfazer e vai continuar existindo numa outra forma, e a gente é muito pretensioso que esquece que a gente pode tomar uma sinucada de um asteroide a qualquer momento, entendeu? O Sol vai pode cozinhar a gente, dar uma cusparada, uma cusparada de plasma um pouco mais forte. Segundo Marcelo Gleiser, daqui uns 4 milhões de anos o Sol vai transformar a Terra numa panela de pressão. Olha aí. Pois, né? E Pedro, a gente não conhece o que é o Sol, sabe? O que ele tá cozinhando lá dentro, sabe? E aí a gente fica achando que essas pequenas coisas que a gente se apega, elas vão durar pra sempre, e não vão, né? E tudo isso, Pedro, pra dizer que graças a Deus que a gente não precisa dessas coisas pra crer, né? Que a nossa fé vai além, mas ao mesmo tempo pra dizer que a beleza da efemeridade ela se dá no sudário de Turim, mas também numa flor, entendeu? E eu vou falar pra você, eu não tenho problema nenhum com eu sabia com que ia vir. Eu gosto. Eu sabia que ia vir essa. Até abri, ó. Até abri no meu vou ecrã pôr na aqui capa. abri no ecrã a figura do sudário e eu acho louco. Não. E aí quando você mandou a mensagem falando que o brasileiro viu que é uma estampa, uma impressão a partir de um baixo relevo, eu fiquei pensando, que da hora. Porque ao mesmo tempo que tira um pouco do mistério, mostra essa genialidade que talvez essa pessoa, com toda a sua o artífice, né, do sudário, com toda a sua piedade, quis oferecer para os fiéis uma peça que fizesse as pessoas contemplarem
contemplarem o Cristo. Bonito. Sabe? Através desse linho, desse pano. E eu acho que é por isso que a igreja ainda acolhe, sabe? Como acolhe outras tantas relíquias e tal. Porque, Pedro, se te remete à sacralidade, se te remete a Deus, poxa vida, né? Se as pessoas simples conseguem se aproximar de Deus, conseguem se emocionar com essa arte, eu acho que tá valendo, sabe? Fiquei quieto agora. Depois, essa última parte aí você me pegou, eu não falo. Não, eu nunca fui de dizer, não acredite nisso, né? Quem sou eu? Eu acho que o nosso Senhor se emociona com a pessoa que resolve andar de joelhos, né? Isso é bobagem. Não, Deus se emociona e leva em conta, né? A pessoa se entregando e tal. Nunca falaria isso, né? Mas tá aí, depois dessa eu nunca mais critico o Sudário até a próxima oportunidade que eu tiver pra criticá-lo. Porque céus e terras passarão, Sudários passarão, mas o que não passará é a palavra de Jesus, e eu tô aqui já dançando. Não passará. Um beijo, Ferreira. Um abraço e um aperto de mão. Voltamos. Empedernido, resoluto, incapaz de se limitar ante a força do Deus vivo. Não culpe o ferreiro que esculpe o ferro rurro. Todos relativizaram o verdadeiro e absolutizaram o erro. Tem ouvidos, mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vem a própria corrupção. Até uma estátua de gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra. A fabricação de deuses acontece na fornalha dos desejos de dar vida à nossa própria imagem. Acontece muitas vezes ao darmos a migalha ao Deus que nos deu a vida, ignorando sua mensagem. A filha de todos os pecados é a idolatria, cegueira espiritual que nasce do ventre da mãe. De todos os pecados que é a vaidade. A cura começa com a restauração da humana humildade original, reconhecendo-nos como criaturas sempre em busca da verdade. Tem ouvidos, mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vem a própria corrupção. Até uma estátua de gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra. Tem ouvidos, mas não para pra escutar. Tem boca, mas não denuncia o mal. Nem a opressão com ela segrega. Tem olhos, não vê a própria corrupção. Até uma estátua de gesso é menos dura que seu coração duro como uma pedra.